Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra de Esperança e agora para o momento histórico. E hoje, mais uma vez, estamos tendo a satisfação de receber o professor Elair Sanches Dias. Ele é professor de História do Colégio Batista Mineiro e também da Rede Municipal de Ensino. Alguém que conhece muito bem também a história dos batistas, a história cristã e a história geral, né? E a história de nossa cidade, a gente não pode negar isto. E há poucos dias, professor Elair, eu estive aqui entrevistando o pastor Ader Alves de Assis e nós estávamos conversando sobre a origem dos batistas, por que nós temos esse nome. Na verdade, batista é um apelido, né? Em função do fato de rebatizarmos as pessoas por uma questão de confissão religiosa, por uma questão de escolha. Mas considerando-se essa questão do batismo, isso nos remete ao início da história de nossa cidade, pensando no Ribeirão dos Arrudas, né, que hoje está poluído e tudo, mas certamente lá no início era um lugar das crianças brincarem, das mulheres lavarem roupas e até mesmo de batismos, né? E hoje se encontra numa situação deplorável. Ora, qual o papel que uma igreja pode ter na questão da preservação do meio ambiente e considerando-se o Ribeirão do Arrudas? Ok, obrigado. Muito bom estar aqui novamente. Estou gostando de aprender aqui nesse programa também. Estamos aprendendo com você. Toda a história de quase todas as cidades tem a ver com as águas, né? Na antiguidade, alguns falam antiguidade bíblica, mas na verdade é antiguidade histórica, porque toda a história bíblica está contida na história ampla, na história geral. Na antiguidade, as cidades eram cidades fluviais, os alunos aprendem isto, né? As cidades nasceram às margens de grandes rios, né? E com Belo Horizonte não foi diferente, né? As cidades, elas crescem naturalmente, surgem e crescem naturalmente à margem dos rios. Por quê? Porque as pessoas procuram lugares bons para morar e construir a sua vida e, consequentemente, a cidade. Isso está ligado à sua pergunta, né? Que nos lembra aí do Ribeirão Arrudas em relação a Belo Horizonte, mas depois de tanto tempo, com um crescimento tão grande de tudo na cidade, o rio poluído, e aí a pergunta, né? O papel da comunidade cristã na preservação. Eu acho que é um papel assim direto e muito lógico. Ele é tanto secular quanto ele é espiritual, porque Deus criou a natureza para que nós vivamos dela, né? Nós devemos preservar porque nós precisamos dela. E esta é a lógica de Deus também. Ele criou a natureza para que nós nos beneficiemos dela, né? E ela é bela, ela é linda, ela é saudável e ela manifesta a glória de Deus. Então, o papel da nossa proclamação e do nosso testemunho deve ser esse mesmo, de preservação, porque é preservar aquilo que Deus criou. Mas você não acha que muitas vezes a igreja ela fica presa à dimensão espiritual, à dimensão eterna e se esquece do mundo em que vivemos e de uma ação mais efetiva em prol do meio ambiente? Eu concordo. Eu acho que a postura política, né, mais explícita, né, definir o seu posicionamento, às vezes a gente precisa estar mais atento para isto. Independente das denominações, né, eu acho que nós precisamos, é uma forma de ensinarmos para aqueles que estão agora chegando para as igrejas, aqueles que estão entendendo e aceitando pela fé a palavra de Deus e passando a fazer parte da congregação, entenderem que a igreja, ela existe também para mostrar tudo de bom, tudo de bem que Deus criou. E a natureza está aí para manifestar esta bondade, essa misericórdia de Deus também. E a igreja tem esse papel. No caso do Ribeirão Arrudas, na nossa cidade, existe até, nós estamos ainda próximos, né, relativamente próximos ao período do carnaval,
No passado, por ocasião dos 100 anos de Belo Horizonte, foi lançado um sambinha do Arrudas. E um dos trechos é: o rio Arrudas encheu e levou tudo que era meu. Por que o rio Arrudas ficou com essa fama antes dele ser quase que todo capiado, né? A gente não vê mais o Arrudas. Porque, em função da falta de zelo, da falta de cuidado, do grande crescimento desordenado da cidade, o rio se tornou poluído, o rio se tornou lugar de lixo e, por isso, sempre transbordava e levava tudo das pessoas que ainda precisavam de morar nas beiras do Ribeirão Arrudas. Então é fundamental que, como igreja, também nos preocupemos com a preservação do meio ambiente, né? Sem dúvida, e com a uma preservação. Igreja centenária, com certeza, tem que ser exemplo e... Preservação das águas, preservação das árvores, né? Preservação do ecossistema em geral, sem dúvida. Porque nós também fazemos parte dele. Nós nos sentimos tão próximos e tão beneficiados por Deus, né? Alvos da misericórdia de Deus. Se nós somos parte integrante do ecossistema, nós devemos ser bandeira sempre levantada em prol do ecossistema. Afinal de contas, nós lemos na palavra que depois de criar todas as coisas, né, e viu Deus que era muito bom, né? Então, muito bom. Nós não temos o direito de dizer que é ruim, né? Nós temos que valorizar e agradecer por isso. Ok, professor Elair, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Enriqueceu muito o nosso programa e que Deus abençoe a sua vida. Amém. E a você, telespectador, o nosso muito obrigado por ter nos assistido e aguardamos você no próximo programa, onde também teremos mais um momento histórico e mais uma palavra de esperança para a sua vida. Que Deus o abençoe.